Rapaz, esse cara vem pra reserva mesmo ou ele vai brigar por vaga com o Cais, hein? Nosso Adson Piedade vai responder pra você aí, viu? Pedro Henrique, novo jogador do Vitória, já está aí há algum tempo. Tá chegando pro Vitória, Adson Piedade. E todos buscando um 9, Matos. Será que o Pedro é esse 9, né? Pelo menos entregaram a camisa ao jogador, né? Entregaram a 9 ao jogador e ele realmente tem perfil daquele jogador de área, Matos. Mas você vai entender se a gente aprova a chegada do atleta ou não. Tá legal então, meu querido Adson Piedade. A gente vai inclusive trazendo para vocês que estão aqui conosco, né, assistindo o nosso vídeo, já de antemão, mostrando alguns lances do Pedro Henrique. Eu já até mostrei alguns gols do jogador e a gente vai mostrando alguns lances do Pedro Henrique. O Adson ficou igual a Mike Wazowski. Pera aí, rapaz. O pessoal já vai deixando o like aí, viu? Aperta no gostei, deixe sua curtida. É importante para nós o seu like. E também comenta. O que é que você está achando da janela de transferências do Vitória? Ficou todo mundo comentando aí. O que você está achando das contratações do Vitória? Esse vídeo é do Pedro Henrique, mas eu quero a sua opinião. O Pedro Henrique Alves de Almeida, de 29 anos, tem 1,88 m, ele é destro e é centroavante. O jogador já atuou por equipes como Yunnan Yukon, né, onde é que ele estava na China, Emirados Árabes, próprio futebol polonês, português. Aqui no Brasil jogou pelo Grêmio Anápolis e o Atlético Goianiense. O atleta que eu falei é um centroavante, olha ali o mapa de calor dele. Fez 23 jogos na última temporada, marcando 11 gols, dando 3 assistências no futebol chinês. Ele, inclusive, teve 7 grandes chances criadas, 9 grandes chances perdidas e alguns outros números que você pode ver. Tá aí o mapa de calor do jogador, que é um centroavantão, né? Pode chamar assim. E o Adson Piedade vai discorrer sobre este atleta agora para você. É isso, torcedor. O Pedro Henrique está no meio desse novo mercado que o Vitória está explorando, né? Vitória está pegando um jogador que esteve na Europa, e isso é legal porque você ganha ali as questões táticas e as disciplinas europeias do jogo, e estão indo para o mercado asiático. Vitória está nesse mercado, talvez por conta do custo menor, né, desses atletas, e apostando em jogadores brasileiros para voltarem a atuar no Brasil. A única questão que eu coloco aí é que tanto o Pedro quanto o Lucas não atuaram Série A, nem o Richelli, por exemplo. Não jogaram Série A para depois sair, jogar tipo no futebol português, ir lá para a China, Coreia ou Arábia para depois voltar. Seria o ideal, porque já teriam tido uma experiência na Série A do brasileiro. Mas não é o caso, então vamos aqui dissecar sobre o centroavante de área e de força, que é o Pedro Henrique, né? Essa é a primeira impressão que temos ali do jogador, uma contratação em função da lesão de Renzo, eu imagino, por enquanto em função da lesão de Renzo, e o curto contrato do uruguaio, porque em junho o Uruguai já deve pegar a sua mala, e eu acredito que o Vitória não vai renovar. Nesse sistema de Jair, o 9 precisa ter, Matos, qualidade de armação para fazer ali uma função de criação também, que é quando ele baixa ali ele precisa baixar, que é o que você até reclama, Matos, que não tem ninguém no centro do campo ali às vezes, porque o Kaiser já é um cara muito de profundidade e de movimentação para os lados, né? E não ali para recuar pelo centro para criar. Até quando o Juazeirense ele dá aquela fatiada e tal, mas é muito pouco. Então, esse Pedro Henrique ele não tem, tá? É um jogador de área realmente, a não ser em momentos que ele vai utilizar 2 atacantes, o Jair, e aí você pode ter o Pedro bem centralizado ali e o Kaiser flutuando, ou talvez o Lauan flutuando, ou talvez um dia, quem sabe, se trouxer o Derek flutuando, que é da altura ali, ou um pouco mais alto que o Pedro, mas já é um cara diferente, né? Porque que era beirada, está sendo adaptada ainda à função de 9, como é o Derek, que estava sendo especulado aí. Mas é um avante, apesar de ser de área, que demonstra boa presença e oportunismo ali na frente do gol. Uma passada larga interessante, não é tão lento assim. Até o Renzo também tem uma passada interessante, não é tão lento o Renzo. Mas teve dificuldades aqui na nossa liga. E observe que ele já veio de uma liga, já tinha rodado uns lugares de nível maior do que o Pedro. Tá? Então, para compensar a falta de explosão do Pedro, ele tem uma passada boa, uma passada interessante, tá? Poucos metros ali
de arrancada, né? Tem uma sustentação de velocidade média para baixa, tá? De poucos dribles e condução. Pedro não é um 9 de jogada pessoal. Por que eu prego que no Vitória o 9 tem que ter jogada pessoal? Porque criamos pouco. Então, às vezes, ele vai ter que se virar e criar os próprios lances dele. Tá? Até quando o Vitória tinha times de nível técnico alto, o 9 tinha dificuldade, se não tivesse a jogada pessoal, mas quase todos eles tiveram, né? Então, já vamos aí passar para o vídeo para a principal característica do jogador, que, como todo 9 de área, a principal característica dele é finalizar. É finalização, a característica do Pedro Henrique. E finalização aí a gente engloba, né? O cabeceio também é um tipo de finalização, perna direita, perna esquerda, chute de dentro da área, chute de fora da área. Tudo isso eu chamo de finalização. Especialidade, chute de primeira, assim como é todo o 9. O 9 é chute de primeira, né? O Fred aqui no Brasil disse que o pai dele ensinava muito ele a chutar de primeira, porque o 9 precisa agir rápido na sua ação. E aí entramos de imediato na fase ofensiva do jogador. Pedro apresenta logo o seu cartão de visitas ali, né? Que é o chute, com bons recursos de finalização dentro da área, seja de cabeça, perna esquerda, perna direita. Porém, em muitos lances, houve precipitação em finalizar. Quando é precipitação em finalizar do 9, é um pouco de afobação, sem estar com o corpo enquadrado corretamente, com o adversário bloqueando esse chute, demonstrando ali a falta de um alto nível para resolver o problema da jogada primeiro, antes de chutar. É aí que entra, né, os top mundial, como o que jogou no Grêmio, né, o pistoleiro, o Soares. Primeiro ele resolve a situação para depois finalizar. Ou, se a bola já vier a feição de finalizar, ele enquadra corretamente para cada lance, para cada ângulo que ele vai bater o corpo corretamente para fazer o gol. E falta isso no Pedro, que ele pode ganhar, ele pode estudar, né, um scout para ele melhorar nessa parte aí. Ainda tem jeito. Seu chute de primeira é uma arma que ele utiliza, tá? Ante a dificuldade em fazer jogada pessoal. Ele não pode dominar para depois tentar abrir e tal. Então, como ela vem, se der, ele já manda de primeira ali pro gol. No pivô pelo alto, faltou um melhor gesto técnico de cabeceio. Exemplo, o Dinei subia, parava tipo no ar e raspava. Ele faltou um gesto melhor ali no pivô pelo alto. Não gostei dessa parte ali do Pedro Henrique. Ele até vai, luta ali, mas é meio estranho a forma que ele faz o gesto técnico, tá? Então, apesar de ser um exímio nesse fundamento, para finalizar a bola para o gol de cabeça, mas para fazer o pivô ali, eu achei meio estranho o jeito que ele faz ali do movimento da cabeça. Vai bem no gesto técnico de cabeceio, como eu disse, né? Quando a bola é para finalizar para o gol, cruzamentos, muito bem, gostei dessa parte de cabeceio dele. A finalização de fora da área, bem comum, ou seja, deixa a desejar. Um 9 de alto nível, ele finaliza tanto de dentro da caixa como de fora, como a gente chama, tá? Então, ele deixa muito a desejar no chute de fora da área. Seu índice de acerto na baliza é muito baixo, ou seja, acertar ali os 3 pau ali já é baixo. Imagine ter uma finalização com precisão boa de fora da área, ele não tem. Desmarque, por quê? Porque o 9 tem que ter desmarque, né? Se desmarcar do zagueiro, ou um desmarque de ruptura de última linha, que é desmarcar e atacar a última linha, que é a capacidade de enganar ali a marcação e com corrida, né? Sem cair em impedimento. Eu gostei, é uma passada larga e é boa, ele entende. Às vezes ele se desmarca bem ali na ruptura de última linha. Tem um lance mesmo que ele faz um gol, que ele faz o desmarque, ataca a última linha. O lance é para cruzar chute, mas o goleiro já espera a cruzada, ele engana que vai cruzar e chapa no mesmo lado da esquerda. É uma diferença técnica muito boa ali. Gostei dessa finalização que ele fez. Na grande área, provando, né, que na grande área tem uma frieza ali razoável para essa liga aí, a liga chinesa. Noção razoável também para fazer assistência, tabelas e pivô pelo chão. Pivô pelo chão, acho que ele vai melhor do que o pivô pelo alto, apesar de ser grandalhão. Vamos para a fase defensiva. Na fase defensiva do jogo, iniciamos dizendo que Pedro ajuda muito na bola aérea defensiva ali no primeiro pau. É aquele cara que fica sempre bem posicionado no primeiro pau, marcando, que
por zona, né? Com referência na bola, então ele marca mais a bola, então ele costuma afastar a maioria dos lances quando está ali no primeiro pau. Já na marcação de saída de bola, eu chamo atenção para esse detalhe aqui, viu? Porque quando eu vi Carlinhos, que Vitória trouxe, na análise saiu a mesma coisa. Na marcação ali, que o 9 tem que ter um para-brisa ali para ajudar a combater, a saltar a pressão com velocidade e tal, eu achei ele muito aquém, com a intensidade muito baixa, até aquém do Renzo, e quem dirá do Kaiser, que é um cara que marca muito ali na frente, que perturba muito a saída de bola. Ficou aquém aí nosso querido Pedro Henrique. A melhorar, eu coloquei aqui o gesto técnico do pivô pelo alto. Acho que ele precisa melhorar isso, que o Vitória tem essa necessidade pelas bolas longas que o Vitória faz, de tiro de meta tal, para escorar. Eu acho que ele precisa dessa melhorada. Mais frieza para resolver o problema da jogada antes de finalizar. Porque se toda hora que ele for finalizar de primeira, ele só finalizar, aqui que a marcação é mais forte, vai bloquear sempre alguém, vai bater sempre alguém. Vai precisar dessa melhorada aí, meu querido Max. E aí ele chega então para ser reserva, Adson, ou para brigar por vaga com o Kaiser? Para mim, para ser reserva, para substituir o Renzo, para ser reserva mesmo, eu acho que não tem nível e nem tem experiência na Série A para substituir o Kaiser também não. É um cara ali que veio para dar mais opções ao treinador e ser superior a Renzo. E parece que é. Ele sendo superior a Renzo, mas a gente já tem uma melhora de opções, tá? A gente já dá um ganho, entendeu? Então, Pedro parece ter ali, já trazendo as considerações finais aqui, Pedro parece ter mais mobilidade que Renzo. No entanto, fica prejudicado também por conta da liga, né? É difícil precisar se ele consegue performar dentro de uma Série A do brasileiro. É um modelo de jogo que a bola não chega tanto, tá? Os cruzamentos aqui são ruins e não temos tanta criação. Aí volta aquela questão da jogada pessoal. Suportou bem contatos na Liga Chinesa, um cara que sustenta bem, tem bom domínio de bola. Agora, driblando é bem comum mesmo. É um cara ali bem comum, mudança de direção muito rasa, bem comum. Por isso eu falo que tem que ter, véio, tem que ter a jogada pessoal, o cara tem que olhar se essa é a característica. Por isso que eu estou dizendo, para mim, para reserva, para um outro tipo de jogo. Tá? É para um outro tipo de jogo e não para esse jogo que eu estou falando de falso 9, de baixar, de ter uma jogada pessoal. E aí, como é uma aposta ali para ser reserva, a gente continua sonhando, tá? Que Vitória ainda tem espaço para trazer um 9 realmente de alto nível para brigar pau a pau ali mesmo, realmente com o Kaiser ou acima, que tem experiência em competições de alto rendimento. Aí a pergunta agora é: qual a nota para a contratação do atleta Adson Piedade, que se chama Pedro Henrique? Eu acho que teria jogadores aqui que substituir Renzo melhor do que o Pedro Henrique. Se a contratação foi para substituir o Renzo, teria jogadores aqui no Brasil, por exemplo, que o Vitória não precisava gastar. Por exemplo, se juntar o dinheiro de Pedro Henrique e vou dizer aqui um outro 9 que o Vitória esteja tentando. Aí você não traria Pedro Henrique e traria o outro 9, exemplo, o Derek. O Derek substitui o Renzo, aqui perto. Juntava o dinheiro do Pedro Henrique, porque se você tem Pedro Henrique e Derek, você tem dois. Beleza. Mas você juntava, pegava esse dinheiro do Pedro Henrique e trazia o Derek. O Derek substitui o Renzo. Aí você já tem uma melhora acentuada na do Renzo. Um cara bem mais próximo do Kaiser. Tá? Mas aí, tudo bem. Vou dar uma nota 6, porque eu sei que é apenas para substituir o Renzo Lopes ali, ou o Carlinhos. Ou ele vai dizer, não, o Pedro Henrique foi para Carlinhos e o Derek que vem, aí sim vai ser para o Renzo. Aí eu vou ficar de boa. Mas 6 é a nota para a contratação, mas eu não traria se for para ser brigar. Se ele disser assim, não é para brigar com o Kaiser mesmo, eu não traria. Rapaz, o Adson não traria o Pedro Henrique então. E você, hein, quem tá assistindo a gente aqui no canal do Dinâmica, eu vou perguntar: você aprovou essa chegada do Pedro Henrique? Acha que pode ajudar o Vitória? Comenta aí, deixe seu comentário. Aproveita para se inscrever aqui no canal do Dinâmico e deixar a sua curtida. Pois esse foi o vídeo, gente. Lances do contratado, análise do contratado Pedro Henrique. A todos nosso muito obrigado. Valeu, Adson Piedade. Valeu, Matos, e deixar bem claro, tá? Vitória tem um ganho, se você comparar Carlinhos e Renzo, e aí você tem um Pedro Henrique e um Derek, se vier,
Claro que o Vitória tem uma melhora, tem um ganho. Só que tem que saber para que o Vitória contratou. Até porque deram a 9 ao rapaz, né? Mas vamos ver. Mas, tomara que ele queime minha língua. E eu estou aqui para pedir perdão e dizer que eu errei e o cara entregou na Série A. Show de bola, Piedade. Maravilha. Valeu então. Abraço você do outro lado. Vamos bater esses 1.500 likes aí, tá? Fiquem com Deus.